Prepare-se para mergulhar nos maiores mistérios que desafiam o conhecimento humano até hoje. Desde civilizações que desapareceram sem deixar rastros, passando por enigmas históricos que desafiam estudiosos há séculos, até casos que continuam a gerar debates acalorados entre especialistas e curiosos. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou respostas para fenômenos inexplicáveis, acontecimentos surpreendentes e desaparecimentos sem solução. Mas mesmo com todos os avanços científicos e tecnológicos, muitos desses enigmas permanecem envoltos em sombras, alimentando nossas imaginações e a sede por respostas. Vamos juntos descobrir o que está por trás de cada um desses mistérios fascinantes. Começamos nossa jornada com um dos enigmas mais intrigantes das antigas civilizações, o desaparecimento da civilização maia. Os maias foram responsáveis por construir cidades monumentais como Chichén Itzá, Tikal e Palenque, desenvolver avançados sistemas de escrita, astronomia e matemática, além de criarem um calendário incrivelmente preciso. No auge de seu poder entre os séculos 6 e 9, essa civilização dominava vastas regiões da América Central, deixando um legado cultural e arquitetônico impressionante. Mas de repente, muitos dos grandes centros urbanos maias foram abandonados. O que teria causado esse colapso repentino? Diversas teorias buscam explicar o fim da civilização maia. Alguns pesquisadores acreditam que uma prolongada seca devastou as plantações, levando à fome e ao declínio populacional. Outros apontam para conflitos internos ou invasões externas, que poderiam ter causado guerras sangrentas e a dispersão dos povos. Há quem defenda hipóteses mais ousadas, sugerindo que fatores sobrenaturais ou mesmo o contato com civilizações desconhecidas poderiam estar envolvidos. O fato é que, apesar de séculos de estudos arqueológicos, o destino final dos maias ainda permanece um mistério sem solução definitiva. Suas cidades, hoje cobertas pela vegetação densa das florestas tropicais, continuam a desafiar exploradores e cientistas, alimentando especulações sobre o que realmente aconteceu com essa civilização tão avançada. Avançando para a década de 1970, encontramos um dos casos mais lendários da história criminal dos Estados Unidos, o caso de D.B. Cooper. Em 24 de novembro de 1971, um homem que usava o pseudônimo D.B. Cooper embarcou em um voo da Northwest Orient Airlines entre Portland e Seattle. Durante o voo, ele anunciou estar armado, exigiu $200 mil em dinheiro e 4 paraquedas, ameaçando explodir o avião caso não fosse atendido. Após receber o dinheiro e os paraquedas, Cooper libertou os passageiros e deixou apenas a tripulação a bordo. O avião decolou novamente e pouco depois ele saltou de paraquedas em algum lugar sobre o estado de Washington, desaparecendo completamente. O FBI dedicou décadas à investigação desse caso, mas nunca conseguiu identificar D.B. Cooper ou recuperar o dinheiro roubado. O mistério envolveu centenas de suspeitos, diversas pistas falsas e muitas teorias. Alguns acreditam que ele não sobreviveu ao salto, enquanto outros sustentam que Cooper conseguiu escapar e viver anonimamente pelo resto da vida. O caso inspirou filmes, livros e gerações de investigadores amadores, tornando-se uma verdadeira lenda do crime não resolvido. Até hoje ninguém sabe ao certo quem era D.B. Cooper, onde ele está ou o que realmente aconteceu naquela noite de novembro. Mudando para um dos pontos mais misteriosos do planeta, chegamos ao Triângulo das Bermudas. Localizada entre Miami, as Bermudas e Porto Rico, essa região do Oceano Atlântico ficou famosa por relatos de desaparecimento inexplicável de navios e aviões. Ao longo do século XX, diversas embarcações e aeronaves desapareceram sem deixar vestígios, alimentando teorias sobre anomalias magnéticas, tempestades repentinas, atividades extraterrestres ou até mesmo portais para outras dimensões. Os relatos começaram a ganhar notoriedade a partir da década de 1950, quando jornais e revistas passaram a destacar os estranhos desaparecimentos. O caso mais famoso é o do voo 19, um esquadrão de aviões da Marinha dos Estados Unidos que sumiu durante um treinamento em 1945. Desde então, o Triângulo das Bermudas virou sinônimo de mistério, atraindo investigadores, cientistas e curiosos de todo o mundo. Embora muitos especialistas afirmem que os desaparecimentos podem ser explicados por condições climáticas extremas, erros humanos ou falhas técnicas,
nenhum estudo foi capaz de dar uma resposta definitiva para todos os casos. Assim, o Triângulo das Bermudas permanece como um dos maiores enigmas marítimos da história. No coração do deserto peruano, outro mistério desafia nossa compreensão: as linhas de Nazca. Essas gigantescas figuras geométricas e desenhos de animais, como pássaros, macacos e aranhas, só podem ser vistas completamente do alto, o que levanta a pergunta: como e por que foram criadas há mais de 2.000 anos? Os antigos habitantes da região, conhecidos como Nazca, desenharam essas linhas removendo pedras do solo, revelando uma camada mais clara de terra por baixo. Mas o propósito dessas obras monumentais permanece um mistério. Alguns estudiosos acreditam que as linhas tinham função religiosa, servindo para homenagear deuses ou realizar rituais de fertilidade. Outros sugerem que poderiam ser um calendário astronômico gigante, marcando eventos celestes importantes. Existem até teorias que ligam as linhas de Nazca a visitantes extraterrestres, dada sua escala e precisão impressionantes. Apesar das muitas hipóteses, nenhum consenso foi alcançado, e o verdadeiro significado desses desenhos permanece oculto, intrigando arqueólogos e entusiastas do mundo inteiro. Em 1937, o mundo acompanhou com expectativa a tentativa da famosa aviadora Amelia Earhart de se tornar a primeira mulher a dar a volta ao mundo em um avião. Amélia já era reconhecida por suas conquistas anteriores e pela coragem de desafiar os limites da aviação. No entanto, durante um voo sobre o Oceano Pacífico, ela e seu navegador Fred Noonan desapareceram sem deixar rastros. A última comunicação por rádio indicava dificuldades de navegação e combustível baixo, mas ninguém jamais encontrou destroços do avião ou pistas conclusivas sobre o que aconteceu. Diversas expedições foram realizadas ao longo das décadas para tentar solucionar o mistério. Algumas teorias sugerem que Amélia conseguiu pousar em uma ilha isolada e sobreviveu por algum tempo antes de sucumbir à fome ou à sede. Outros acreditam que o avião caiu no mar e afundou profundamente, tornando impossível a localização dos destroços. O desaparecimento de Amelia Earhart permanece como um dos maiores mistérios da aviação, inspirando busca incessante por respostas e celebrando o legado de uma mulher pioneira. Em 2013, o caso de Elisa Lam chocou o mundo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Elisa, uma jovem canadense, hospedou-se no Hotel Cecil, em Los Angeles, conhecido por seu passado sombrio e história de crimes violentos. Após dias desaparecida, seu corpo foi encontrado em um dos tanques de água do hotel, que abastecia os quartos dos hóspedes. O detalhe mais perturbador do caso é o vídeo das câmeras de segurança, que mostra Elisa agindo de forma estranha no elevador, como se estivesse fugindo de alguém ou sendo perseguida por algo invisível. A autópsia não revelou sinais claros de violência, e as circunstâncias de sua morte continuam envoltas em mistério. Alguns defendem que ela sofreu um episódio psicótico, enquanto outros acreditam que há elementos sobrenaturais ou criminosos envolvidos. O caso gerou inúmeras teorias e debates ciências, tornando-se um dos mistérios mais perturbadores da era moderna. Voltando no tempo, encontramos o enigma do manuscrito Voynich. Esse livro antigo, datado do século XV, está escrito em uma linguagem desconhecida, acompanhada de ilustrações de plantas inexistentes e diagramas misteriosos. Ao longo dos anos, criptógrafos, linguistas e especialistas tentaram decifrar o conteúdo do manuscrito, mas até hoje ninguém conseguiu entender seu significado ou origem. Algumas hipóteses sugerem que o manuscrito Voynich é uma fraude elaborada, criada para enganar colecionadores. Outros acreditam que se trata de um código secreto, talvez relacionado à alquimia ou práticas esotéricas. Existem até teorias que apontam para a possibilidade de uma linguagem perdida ou um sistema de escrita inventado por um gênio desconhecido. O mistério do manuscrito permanece intacto, desafiando gerações de estudiosos e curiosos. No Lago Ness, nas profundezas nevoentas da Escócia, relatos de uma criatura monstruosa nadando sob as águas intrigam o mundo há quase um século. O monstro do Lago Ness, carinhosamente chamado de Nessie, foi descrito como um animal de grande porte, pescoço longo e aparência pré-histórica. Desde a primeira fotografia famosa, tirada em 1934, centenas de avistamentos e registros alimentaram a lenda. Expedições científicas buscaram evidências
utilizando sonares, drones e mergulhadores, mas nunca encontraram provas concretas da existência do monstro. Alguns dizem que Nessie é apenas uma ilusão causada por troncos, ondas ou animais conhecidos. Outros acreditam que poderia ser uma espécie sobrevivente da era dos dinossauros. O mistério persiste, tornando o Lago Ness um dos destinos favoritos de caçadores de enigmas e amantes do desconhecido. Em meio ao deserto do Egito, as pirâmides de Gizé fascinam a humanidade há milênios. Como os antigos egípcios conseguiram erguer estruturas tão gigantescas e precisas sem o auxílio das tecnologias modernas? A Grande Pirâmide, por exemplo, possui alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais, e cada bloco de pedra pesa toneladas. Teorias tradicionais sugerem o uso de rampas, roletes e muita mão de obra, mas muitos estudiosos acreditam que segredos ainda estão escondidos nas técnicas de construção. Alguns especulam que os egípcios possuíam conhecimentos avançados de matemática e astronomia, talvez até perdidos ao longo do tempo. Há quem defenda hipóteses mais exóticas, como a ajuda de seres extraterrestres ou tecnologias desaparecidas. O fato é que, apesar de séculos de investigação arqueológica, o método exato de construção das pirâmides e o propósito de algumas de suas câmaras internas continuam sendo grandes incógnitas, alimentando debates apaixonados entre especialistas e entusiastas. Por fim, chegamos ao mistério da colônia perdida de Roanoke, um dos enigmas mais antigos da história americana. No final do século XVI, um grupo de colonos ingleses estabeleceu-se na ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. Após alguns anos, um dos líderes retornou à Inglaterra para buscar suprimentos, mas ao voltar, encontrou a colônia completamente abandonada. Não havia sinais de luta ou violência, apenas a palavra Croatoan gravada em uma árvore. O destino dos colonos permanece desconhecido. Alguns acreditam que eles se mudaram para viver com tribos indígenas, enquanto outros sugerem que foram vítimas de ataques ou doenças. Há também quem defenda teorias sobrenaturais, ligando o desaparecimento a lendas e maldições locais. O mistério de Roanoke nunca foi resolvido, tornando-se um símbolo da busca incessante por respostas diante do desconhecido. Esses são apenas alguns dos mistérios mais enigmáticos da história humana, que continuam a nos desafiar e inspirar. Em cada um deles vemos o fascínio do ser humano pelo inexplicável, a vontade de desvendar segredos e a curiosidade que nos impulsiona a explorar os limites do desconhecido. Será que algum dia saberemos a verdade por trás desses enigmas? Ou permanecerão para sempre como histórias que estimulam nossa imaginação e nos lembram que, apesar de todo o conhecimento acumulado, o mundo ainda guarda muitos segredos? Agora é sua vez de refletir. Qual desses mistérios mais te intriga? Existe algum que você acredita que será resolvido em breve? Ou acha que alguns permanecerão eternamente como enigmas insolúveis? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas teorias. E se você gostou dessa imersão nos mistérios da humanidade, não se esqueça de curtir e seguir para acompanhar mais histórias fascinantes sobre o desconhecido. Cada mistério é um convite para explorar, aprender e questionar. Até a próxima e continue buscando respostas para aquilo que desafia o nosso entendimento.